Você já se perguntou por que a sua vida parece tão diferente das pessoas ao seu redor? Já teve a sensação de que tudo ao seu redor te empurra para algo maior, como se o mundo estivesse constantemente tentando te distrair, mas lá dentro, em silêncio, uma voz insiste em dizer: você foi separado. Essa sensação não é loucura, nem coincidência. Ela tem nome. É um sinal. E nesse vídeo, você vai descobrir se realmente é um escolhido. Porque existem sinais claros que revelam quem foi separado pelo céu. E quanto mais você ouve, mais você vai perceber: o que você viveu até aqui não foi um acaso, foi preparação. O primeiro sinal de que você é um escolhido é que, desde cedo, você nunca se encaixou totalmente. Você pode ter tentado, sim. Pode ter buscado ser aceito, se adaptar, pertencer. Mas algo dentro de você sempre dizia: esse lugar não é seu. Enquanto outros pareciam viver com leveza, você carregava perguntas mais profundas. Enquanto todos riam de algo superficial, você observava tudo com mais peso, mais consciência. Os escolhidos carregam uma sensibilidade rara. Eles percebem nuances, sentem presenças, enxergam o que ninguém diz. Isso não é fraqueza, é separação. Deus marcou o espírito deles com um tipo de discernimento que incomoda o mundo. E esse desconforto em ser normal é justamente o que confirma: você não foi feito para viver como todos. Você foi feito para impactar onde ninguém mais alcança. O segundo sinal é a intensidade das guerras invisíveis. Se você é um escolhido, sua vida espiritual nunca foi tranquila. Mesmo nos momentos em que você tentou se afastar de Deus, algo te puxava de volta. Mesmo quando tudo parecia bem por fora, o seu interior gritava. E quando você decidia se aproximar do céu, os ataques aumentavam. Isso não é coincidência. É um padrão. Os escolhidos não são ignorados pelo mundo espiritual. Pelo contrário, são alvos constantes. Porque o inimigo sabe que, se você despertar de verdade, você vai arrastar uma multidão com você. E por isso ele tenta te desanimar, te distrair, te cansar emocionalmente. Mas mesmo nas quedas, mesmo nos desertos, você continua voltando. E essa persistência, essa fome que não morre, é mais um sinal. Você é um escolhido, e o céu ainda não terminou com você. Um terceiro sinal poderoso é a rejeição inexplicável. Muitos escolhidos enfrentam abandono, traições, isolamento, muitas vezes sem motivo claro. Pessoas se afastam, portas se fecham, ciclos se rompem. E tudo isso gera uma dor profunda, um sentimento de ser descartável, esquecido. Mas há um mistério nisso. Deus permite a rejeição para te redirecionar. Ele afasta o que é distração para que você se aproxime do destino. Ele silencia as vozes que te confundem para que você ouça a dele. E os momentos em que você mais se sentiu só, foram, na verdade, momentos de separação. Quando o céu estava te moldando no silêncio. E mesmo sem entender na hora, hoje você sente que aquilo te fortaleceu, te amadureceu e te preparou para carregar algo que poucos teriam estrutura para sustentar. Um quarto sinal que denuncia quando alguém é verdadeiramente um escolhido é a inquietação diante do superficial. O escolhido pode até tentar viver como os outros vivem, em distrações, em prazeres vazios, em conversas sem profundidade, mas nada disso preenche por completo. Ele sente que existe algo mais. Ele sente que o mundo oferece migalhas, mas sua alma tem fome de eternidade. Essa é uma marca clara. O escolhido não se satisfaz com o que o mundo entrega. Ele pode até ter sucesso, amigos, estrutura, mas sabe que está faltando algo. Porque o seu espírito foi marcado por um propósito. E enquanto ele não se reconectar com esse propósito, haverá um incômodo constante, como um chamado interior que não o deixa em paz. Esse incômodo, embora desconfortável, é o que o mantém em movimento. Ele não para. Ele busca. Ele ora, mesmo sem palavras. Ele sente que precisa voltar. E quando volta, o céu se move. O quinto sinal é a autoridade sem título. Os escolhidos têm algo que os outros sentem, mesmo que não saibam explicar. Eles não precisam se impor. A presença deles já comunica algo. Pessoas se sentem à vontade para desabafar com eles. Outras sentem inveja, mesmo sem motivo. E algumas
simplesmente se afastam. O escolhido atrai sem fazer esforço, incomoda sem querer, influencia sem saber. Porque a autoridade espiritual não vem de cargos nem de aplausos, vem de marcas. Marcas deixadas por dores, por provas, por desertos. E Deus coloca sobre os escolhidos essa unção silenciosa que abre portas, que fecha bocas, que acalma ambientes. Às vezes, o escolhido nem sabe o impacto que tem. Mas onde ele pisa, algo muda. Onde ele fala, algo se alinha. Onde ele ora, cadeias se rompem. E esse tipo de autoridade não se aprende. Se carrega. Se nasce com ela. E ela é visível no espírito, mesmo quando o mundo tenta ignorar. O sexto sinal, e talvez um dos mais difíceis de entender, é o chamado para carregar peso dos outros. Os escolhidos muitas vezes passam por dores que nem são deles. Eles sentem o clima de um lugar, a tristeza de alguém, a angústia de um ambiente. Eles oram por pessoas que nunca os agradecerão. Eles perdoam quando todos dizem para cortar. Eles acolhem quando tudo dentro deles está gritando por ajuda. Por quê? Porque o escolhido não vive apenas para si. Ele é canal. Ele é ponte. Ele é instrumento. E mesmo que isso deixe esgotado, mesmo que ele chore no quarto e sorria no público, ele continua. Porque algo dentro dele diz, vale a pena. Ele não busca a glória. Ele busca cumprir a missão. E Deus, vendo isso, o fortalece em silêncio. Derrama sobre ele um óleo que o mundo não vê, mas que o mantém de pé quando tudo parece querer derrubá-lo. O sétimo sinal que revela quando alguém é um verdadeiro escolhido é a capacidade de se levantar, mesmo após as piores quedas. E aqui não estamos falando de força física ou de otimismo barato. Estamos falando de algo que vai muito além. É como se existisse dentro do escolhido uma chama que nunca se apaga. Mesmo ferido, ele volta. Mesmo frustrado, ele tenta de novo. Mesmo quebrado, ele continua crendo. Os outros olham e se perguntam, como ele ainda está de pé? E a resposta está na essência de quem carrega um chamado. O escolhido não vive pela aparência, ele vive por um propósito. Por isso, ele suporta pressões que derrubariam qualquer outro. Ele sofre em silêncio, mas não perde a fé. Ele sente dores que ninguém vê, mas ainda assim continua estendendo a mão. Porque, lá no fundo, ele sabe, eu fui chamado para mais. E isso o mantém vivo, mesmo quando tudo ao redor está morrendo. O oitavo sinal é a transformação constante. O escolhido está sempre sendo moldado. Deus nunca o deixa estagnado. Pode reparar, sempre que você começa a se acomodar, algo acontece. Uma sacudida, uma mudança repentina, uma ruptura que te tira da zona de conforto. Por quê? Porque os escolhidos foram feitos para crescer, para evoluir, para serem instrumentos de transformação no mundo. E não tem como transformar o mundo, se você mesmo não estiver sendo transformado primeiro. É por isso que os processos dos escolhidos são mais intensos. Deus trabalha neles primeiro, para depois trabalhar através deles. E isso dói. Dói porque mexe com orgulho, com ego, com planos que precisavam morrer. Mas é necessário, porque a cada camada que Deus tira, Ele revela algo novo. E o escolhido, mesmo sem entender, se submete. Porque no fundo, ele sabe que tudo o que Deus faz é para que ele suporte o peso da promessa. O nono sinal é a intimidade profunda com o invisível. O escolhido sente a presença de Deus de maneira diferente. Às vezes, ele está no meio da multidão, mas seu coração está conectado com o alto. Ele pode estar em silêncio, mas por dentro está orando. Ele pode estar caminhando, mas está em espírito discernindo, ouvindo, percebendo o que está além. E isso não é misticismo. Isso é sensibilidade espiritual. É um alinhamento entre o céu e a terra. Os escolhidos ouvem Deus em detalhes. Em músicas, em sinais, em sonhos, em conversas simples. Deus fala com eles porque eles foram ensinados a ouvir. E essa escuta não se aprende nos livros. Ela nasce da dor, da entrega, da renúncia. Quem é escolhido aprende a perceber os sussurros do Pai. E isso muda tudo. Muda decisões. Muda conexões. Muda destinos.
Se essa mensagem tocou o mais profundo do seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu carrego marcas. Eu sou um escolhido. Não como um grito de vaidade, mas como uma afirmação profética. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa lembrar que suas dores são sinais. Sinais de que Deus está levantando uma geração marcada pela presença. Aqui no canal Graça da Manhã, todos os dias você vai encontrar palavras como essa. Palavras que curam, que despertam, que te reposicionam no centro da vontade de Deus. Então se inscreva agora, ative o sino, e caminhe conosco nessa jornada. Você não está só. Você não está esquecido. Você está sendo lapidado. E no tempo certo, você será levantado. Amém. Pessoa com as mãos postas.